galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! 10. Becky Harris, escondida pela cortina, olha pela janela do quarto da filha para a lateral da casa. Dali consegue ver a rua e a casa dos Pierce logo ao lado. Ela vê Olivia caminhando, passando pela pequena multidão. Então, nervosamente, começa a arrancar a pele em volta das unhas. Um velho hábito que havia abandonado anos antes, mas que há pouco tempo ressurgiu. Ela volta sua atenção para a casa dos Pierce. Becky se pergunta o que devem ter encontrado, se é que encontraram alguma coisa. Duas pessoas saem da casa. Um homem e uma mulher, ambos usando roupas escuras. Ela se lembra de tê-los visto no dia anterior trazendo Robert para casa. Detetives, pensa. Deve ser isso. Eles ficam parados diante da casa por um momento conversando. Beck observa os olhos do homem percorrendo a rua de cima a baixo. Sua parceira faz que sim com a cabeça para alguma coisa que ele diz, e os dois seguem para a rua. Está na cara que vão começar a fazer perguntas aos vizinhos. Janet observa os detetives por trás da janela. Sabe que eles em breve baterão à sua porta e tenta ignorar a ansiedade. Ela não quer falar com a polícia. Quando finalmente ouve a batida, dá um salto na cadeira, embora já estivesse esperando por isso. Vai então até a porta e vê os dois detetives. Atrás deles, Janet tem uma visão perfeita da casa dos Pierce do outro lado da rua. Seus olhos desviam nervosamente para longe dos policiais. O homem mostra o distintivo. Sou o detetive Webb e esta é a detetive Moen. Estamos investigando o assassinato de Amanda Pierce, que morava aqui em frente. Gostaríamos de fazer algumas perguntas à senhora. Tudo bem, concorda ela um pouco nervosa. Como a senhora se chama? Pergunta Webb. Janet Baroth. E a senhora conhece bem os seus vizinhos de frente? Ela balança a cabeça. Eu não diria isso, só os conheço de vista. Eles se mudaram há pouco mais de um ano e são muito reservados. A senhora alguma vez os viu discutindo ou entreouviu alguma discussão entre eles? Ela balança a cabeça de novo. Reparou em algum machucado em Amanda? Um olho roxo, talvez? Não, nada. Responde Janet. E por acaso viu Robert Pierce chegando ou saindo de casa no fim de semana de 29 de setembro? O fim de semana em que a esposa dele desapareceu? Ela não se lembra de ter visto Robert naquele fim de semana. Não. E alguma vez viu alguém chegando ou saindo da casa dos Pierce? Pergunta Moen. Ela tem de responder, mas não quer. Nervosa, morde o lábio e diz: não quero causar problemas a ninguém. A senhora não está causando nenhum problema, senhora Baroth. Assegura-lhe o detetive Webb num tom de voz tranquilo, mas firme. Está cooperando com uma investigação policial. E se souber de alguma coisa, deve nos dizer. Ela dá um suspiro. Sim, vi uma pessoa, diz. A vizinha do lado, Becky Harris. Eu a vi saindo pela porta principal no meio da noite. Tinha me levantado para tomar um copo de leite. Às vezes tenho problemas para dormir. E por acaso olhei pela janela e vi a Becky. Quando foi isso? Pergunto Webb. Ela não quer responder, mas não tem escolha. Foi no sábado à noite bem tarde, no fim de semana em que Amanda desapareceu. Os detetives se entreolham. A senhora tem certeza da data? Pergunto Webb. Tenho, responde Janet desgostosa. Certeza absoluta. Porque na terça-feira começou a correr um boato de que Amanda não tinha voltado para casa e o marido havia informado seu desaparecimento. Ela então acrescenta: o marido de Beck está sempre fora viajando a trabalho. Acho que não estava em casa naquele fim de semana. E os filhos estão na faculdade. Obrigado, diz Webb. A senhora ajudou bastante. Ela olha para o detetive aflita. Eu não queria dizer nada, mas vocês são da polícia. Não vão dizer a ela que fui eu quem contou isso, né? Somos vizinhas.
O detetive se despede dela com um aceno de cabeça e se vira para ir embora, mas não responde à pergunta. Janet volta para dentro de casa, fechando a porta com um ar descontente. Ela não tinha contado a ninguém o que viu. Se Beck quer trair o marido, é problema dela. Mas se é a polícia que pergunta, aí é diferente. Ela tem a obrigação de dizer a verdade. Ela se lembra de Amanda na festa do bairro. Os olhos grandes, a pele perfeita, a maneira como jogava os cabelos para trás quando ria, hipnotizando todos os homens. Ela também se lembra de Robert igualmente lindo observando a esposa em silêncio. Ele poderia ter a mulher que desejasse. Então, o que ele viu em Becky Harris? Riley abre o armário com violência depois da última aula do dia. Só quer pegar suas coisas e ir embora. Teve um dia de bosta. Foi mal na prova de matemática. Sorriu para uma garota bonita e ela fingiu que não o viu. Mais um dia na sua vida de bosta. E aí? Pergunta Mark, aparecendo de repente atrás dele. E aí? Diz Riley sem entusiasmo. Mark inclina o corpo e pergunta. Aonde você foi ontem depois da aula? Riley olha por cima do ombro para se certificar de que ninguém está ouvindo. Minha mãe me levou para falar com o advogado. Mas já? Diz Mark, surpreso. E aí, o que ele falou? Riley responde em voz baixa. Ele diz que se eu for pego, vou para o reformatório. Só isso? Praticamente. Mark bufa. E quanto seus pais pagaram por isso? Não sei e não tem graça, Mark. Ele encara o amigo. Acabou. Não vou mais fazer isso. Foi divertido por um tempo, mas não quero ser preso. Claro, eu entendo, diz Mark. O que você quer dizer com isso? Nada. Tenho que ir, diz Riley. Quando ouve a batida na porta, Beck se assusta. Ela está na cozinha, os ombros tensos, à espera da polícia. Abre a porta e vê os dois detetives. Da janela pareciam pessoas comuns. De perto são muito mais intimidantes. Beck engole em seco quando eles se apresentam. Como a senhora se chama? Pergunta o detetive Webb. Becky Harris. O detetive tem olhos atentos e perscrutadores. Isso a deixa ainda mais nervosa. A senhora conhecia Amanda Pierce? Pergunta a ele. Beck balança a cabeça devagar, franzindo a testa. Não muito. Quer dizer, meu marido e eu bebemos com ela e o marido umas 2 vezes. Nós os convidamos para vir aqui assim que eles se mudaram. E eles retribuíram o convite algumas semanas depois. Mas foi só isso. Não tínhamos muita coisa em comum além do fato de sermos vizinhos. O detetive não diz nada, como se estivesse esperando algo mais. Ela acrescenta. E acho que Amanda fez uns trabalhos temporários no escritório onde meu marido trabalha. Mas a verdade é que mal os conhecemos. Foi horrível o que aconteceu com ela. E a senhora nunca esteve com Robert Pierce, a não ser nessas 2 ocasiões? Pergunta Webb olhando atentamente para ela. Ela hesita. Eu às vezes o via por cima da cerca no verão, sentado no quintal dos fundos lendo, tomando uma cerveja. Nós conversávamos de vez em quando. Ele parece ser um cara legal. Ela olha para os detetives e acrescenta. Ficou arrasado quando a esposa desapareceu. Então vocês conversaram depois que a esposa dele desapareceu? Pergunta o detetive Webb. Beck parece desconfortável. Bem, não muito. Só pela cerca dos fundos. Ele me disse que Amanda não tinha voltado para casa e que tinha ido à polícia informar o desaparecimento dela, mas não estava querendo conversar. Parecia muito abatido. O detetive inclina a cabeça e olha para ela como se estivesse pensando em alguma coisa. Então a senhora não esteve na casa dele no sábado à noite até bem tarde, no fim de semana em que Amanda desapareceu? Pergunta a ele. Beck se sente enrubescer. Os detetives sem dúvida saberão que está mentindo, mas ela tem de negar. Não, eu não sei do que vocês estão falando. De onde tiraram essa ideia? Será que Robert contou a eles? A senhora tem certeza? Claro que tenho, responde ela bruscamente. Tudo bem, diz Webb, obviamente nada convencido.
e entrega a ela seu cartão. Mas se a senhora quiser reconsiderar o seu depoimento, pode entrar em contato com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Robert Pierce observa da janela enquanto os detetives batem a porta de todos os seus vizinhos um por um e fazem perguntas. Ele os vê interrogando Beck na casa ao lado. Ela nega alguma coisa com a cabeça e olha para a casa dele. Será que consegue vê-lo espiando pela janela? Afasta rapidamente a cabeça. Olivia prepara um penne ao molho pesto e frango para o jantar. Paul come em silêncio, claramente com a cabeça em outro lugar. Eles tiveram uma breve conversa sobre Amanda Pierce na noite passada, quando Olivia voltou do clube de leitura. E hoje, ao chegar do trabalho, Paul lhe disse que no escritório só se falava de Amanda. Olivia se pergunta se Riley ouviu alguma coisa sobre o assunto ou se está alheio a tudo. O filho devora a refeição em silêncio. Está calado e taciturno desde que chegou da escola, visivelmente emburrado. Olivia sente uma pontada de raiva. Por que eles tornam tudo tão difícil? Por que tem de ser ela a perguntar como estão todos a puxar conversa à mesa de jantar? Seria bom se Paul fizesse um esforço. Ele não costumava ser assim tão distante. E os problemas de Riley nos últimos tempos pairam sobre eles como uma nuvem carregada prestes a desabar. Como foi na escola hoje, Riley? Pergunta a ela. Tranquilo. Murmura ele de boca cheia sem querer falar muito. E a prova de matemática? Não sei. De boa, eu acho. A polícia esteve aqui na rua hoje à tarde revistando a casa dos Pierce. Conta a ela. Ao ouvir isso, Paul fecha a cara. Riley ergue os olhos do prato. Olivia sabe que os adolescentes vivem num mundo paralelo. Amanda nem passa pela cabeça de Riley, embora ele tenha invadido a casa dela. Olivia se vira para o filho. A mulher que morava no fim da rua, Amanda Pierce. Ela desapareceu há algumas semanas. Todo mundo achou que tinha abandonado o marido. Ah, e daí? Questiona Riley. Acontece que ela foi assassinada. Encontraram o corpo ontem. Paul pousa os talheres na mesa e fica um tanto quieto. Temos mesmo que conversar sobre isso durante o jantar? Pergunta a ele. Bem, está em todos os jornais. Rebate ela. Estão dizendo que ela foi espancada até a morte. E onde a encontraram? Pergunta a Riley. Eles não deram detalhes. Na verdade, não disseram quase nada. Mas parece que foi em algum lugar perto de Kenny, nas montanhas Catskill. Diz Olivia. Você a conhecia? Pergunta o filho. Não. Responde Olivia olhando de relance para o marido. Não, não a conhecíamos. Repete Paul. Olivia olha para o marido e tem a impressão de vislumbrar algo em seu rosto, mas passa tão rápido que não consegue ter certeza. Desvia o olhar. Passou tão perto de nós, diz Olivia. Uma pessoa da nossa rua foi assassinada. Eles sabem quem a matou? Pergunta Riley inquieto. Acho que desconfiam do marido, diz Olivia. Enfim, eles vieram revistar a casa hoje. Ela remexe a massa no prato e olha para Riley. Ele parece perturbado. De repente, ela se dá conta do que pode estar incomodando o filho. E se encontrarem as digitais dele na casa?